Isso já aconteceu com você? Você faz todos os seus estudos, programa a sua ordem, espera pacientemente pelo preço na região. Quando chega próximo, ele passa bem perto e não ativa a sua ordem. Nesse vídeo eu vou estar te mostrando quais os principais motivos que podem estar trazendo esse tipo de evento e como você pode corrigir isso marcando corretamente as zonas de oferta e de demanda no gráfico. Beleza? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Comunidade Trader Júnior e Gide por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar de zonas de oferta e zonas de demanda. Se você ainda não sabe marcar esses pontos ou até mesmo tem dificuldade de marcá-los corretamente, fique até o final desse vídeo, que esse vídeo é feito única e exclusivamente para você. Então, pessoal, dando seguimento aqui, nós temos o gráfico do EURUSD, né? Pegamos aí uma baita tendência de alta nas últimas semanas. E aqui a gente tinha a seguinte situação: o preço fazendo pontos aqui de estrutura altistas, deixando, né, um order flow bem claro aqui de alta. E nós queríamos fazer uma entrada de compra. Tinha comentado até com alguns alunos da mentoria sobre essa entrada aqui, exatamente nesse ponto. Eu vou até desmarcar aqui essa zona para marcar junto com vocês aqui e explicar o que houve nesse ponto, tá? Vou deixar aqui de lado esses eventozinhos aqui. Primeira coisa, a gente tem um sistema operacional no qual temos regras para poder tá tomando qualquer tipo de trade aí no mercado. Porém, isso vai ficar para um outro vídeo. Aqui a gente vai falar de zonas de oferta e zonas de demanda e como você marca isso. Primeira coisa, uma liquidez deve estar alimentando esse ponto. Se não tiver, cara, esquece ou vai esperar uma confirmação. Entrada de risco somente se tiver liquidez prévia. A gente tem falado disso tem anos aqui no canal. E agora o pessoal parece que está se ligando um pouco nisso. Aqui, nós tivemos essa região aqui, né, que houve essa captura de liquidez. Minimamente gostaria que fosse uma captura mais robusta, que ele tivesse vindo, por exemplo, aqui, ó. Poxa, seria muito melhor, né? Uma captura de liquidez mais clara, mas houve sim a captura de liquidez de um swing low e em seguida quebra de estrutura, na verdade uma interna e uma externa. Então, continuação do movimento e a liquidez prévia aqui embaixo, o nosso swing low, né, alimentando o ponto de interesse. E aqui, normalmente, você vai marcar o order block mais a imbalance, que é esse ponto aqui. Tem algo de errado nisso? Não. Porém, o order block, ele é realmente uma zona de demanda também. Só que existe uma diferença, né? Uma diferença entre o próprio order block e uma zona de demanda inteira. Uma zona de demanda, digamos que seria uma coisa um pouco maior, né, do que o próprio order block, assim como o price level que nós usamos dentro dessas zonas, o que refina ainda mais os nossos pontos de interesse. Então você tem uma zona de demanda. O order block é uma zona de demanda, mas você pode ter uma zona ali de demanda que você tem uma ineficiência que também é uma zona de demanda, né? Então você vai marcar o order block, assim como você já marcou aqui, está marcado, nós marcamos, né? E agora, a minha zona de demanda, vocês percebem que eu tenho um pedaço aqui sem mitigar. E essas ineficiências servem como imã para o preço, obviamente contextualizado. Não vai ficar pegando embele. Ah, tem uma imbalance aqui, vou vender aqui no 50%. Não, esquece isso. Isso é coisa lá de trás, as coisas vão evoluindo, tá? E a gente tem que ir pegando isso. Nós não somos a mesma pessoa, né? De 2, 3, 4 anos atrás. Nós sempre estamos estudando mais, evoluindo mais, então as coisas vão evoluir no mercado também. Então, pessoal, quando o preço deixa essa ineficiência aqui, ó, o order block está aqui, vocês estão vendo claramente, vocês vão marcar da seguinte forma: tudo isso aqui até o ponto de liquidez, até o ponto de liquidez, é a nossa zona de demanda. E a gente sabe que a partir dali o preço pode reagir de qualquer lugar. Muito melhor que ele reaja no order block, sim, mas você sabe que aqui você tem toda uma zona de demanda e o seu order block está na parte de baixo. Por que nós marcamos essas zonas dessa forma que vocês estão vendo? Justamente para evitar esse tipo de evento no qual eu chamei a atenção de vocês para esse vídeo, né, logo no início. Porém, esse trade nós conseguimos entrar nele, só que não foi com a mão cheia, pessoal. Porque quando nós temos... Agora vem a questão da parte que eu falei para vocês de gerenciar. Nós saímos em cima mesmo desse price level que vocês estão vendo aí, tá? Que é um price level do diário, onde houve a nossa realização. O que acontece nesse ponto é o seguinte: quando você tem uma região um pouco maior,
você fica, poxa, eu posso botar a minha entrada onde aqui? Embaixo da liquidez, aqui no meio, outra aqui. Você pode dividir o seu lote. Nesse caso aqui, eu tinha uma primeira entrada aqui e uma outra aqui embaixo no extremo. Só que, por exemplo, se eu entro com 1.0, tá? Se eu tenho 1.0 aqui para arriscar, digamos que meu stop seja $100. E esse espaçamento aqui dá 1.0 de lote. Então, uma entrada aqui em cima, logo no início, bem próximo abaixo da liquidez aqui, com 0,50, e a outra entrada aqui embaixo com 0,50, de forma que isso aqui tenha que dar o meu stop de 100. Isso aqui foi somente um exemplo. Pode ser que talvez 0,50 e aqui 0,30, não sei qual vai ser, mas o meu stop cheio continua em 100. Eu trabalho a região. Então vem aquela máxima, lucro pequeno não quebra ninguém. Quando você tiver uma região dessa, você pode trabalhar a região de forma que o seu stop continue o mesmo. Você só vai calcular o lote para que você consiga trabalhar a região caso ele venha nos outros pontos de interesse. E nos outros pontos de interesse, mais a fundo dentro do mesmo ponto de interesse, porque às vezes é emitido 70% da região, 50%, isso não está no nosso controle, tá? Não está no nosso controle. E às vezes, mesmo marcando essas zonas dessa forma, o preço pode estopar e dar errado a análise, porque isso faz parte do mercado, certo? Então, é dessa maneira que nós vamos marcar e gerenciar os nossos pontos, beleza? Pessoal, e outro aviso importante aqui, tá? Quem quiser se inscrever aí na nossa mentoria, o link está aqui embaixo. A mentoria ainda permanece com 50% de desconto para acesso vitalício, tá? Então, caso você queira aprender um pouco mais, isso é somente um dos detalhes que a gente tem para poder passar. A gente deu uma pontinha aqui do que é falado lá dentro, mas eu acredito que esse conteúdo possa ter ajudado, né, bastante gente aí a estar enxergando possíveis pontos aí que estavam deixando para trás. Então agora você consegue marcar aqui uma zona de demanda e o próprio reblock. Entender porque às vezes o preço reage antes dessas regiões, porque nesses pontos em específico já tem demanda ali. Só que como que você descobre isso, né? Você tem que marcar a zona para poder trabalhar a zona. E nesse caso, como era uma zona, não digo que é uma zona tão grande, porque existem zonas bem maiores que essa, esse aqui é um gráfico de H1, mas você pode se deparar com vários outros tamanhos de zonas, né? E essa zona era bem pertinente para poder trabalhar com lotes parciais dentro dela. Só que aqui pegou primeiro somente uma ordem e mesmo assim deu trade, é aquilo, lucro pequeno não quebra ninguém. E aí uma baita de uma oportunidade, um trade mamão com açúcar, muito claro, e talvez se você deixasse essa ordem somente no extremo do extremo, dificilmente ela seria ativada. Aí, às vezes, você deixa a ordem no extremo do extremo e quando você espera pelo preço ali, ele vai te stopar. Isso gera um gatilho de impaciência muito grande. Então, às vezes, compensa, tá? Presta atenção no que eu estou falando. Você trabalhar a região. Só que isso vai variar de como você gerencia o tamanho desse stop, tá? É importante que o stop se mantenha o mesmo e que a região seja uma região harmonizada, uma região que tenha ali, nos forneça, né, a total condição para que a gente consiga fazer uma entrada parcial, como exemplo, essa operação aí do EURUSD, beleza? Pessoal, o vídeo era esse. Se caso você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que brevemente iremos responder. E o link do nosso grupo do WhatsApp também está aqui se você quiser entrar, fazer parte lá para compartilhar as análises conosco. Nós também compartilhamos trades, análises, trocamos várias ideias lá dentro. Se você quiser fazer parte, o link está aqui embaixo, o grupo é gratuito. Beleza? Forte abraço e valeu!